Vamos ver se funciona o meu microfoninho. Som. Testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, som. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma continuação aí, um bate-papo do vídeo anterior, onde eu mostrei alguns produtos, né, que a gente usa aí nesses procedimentos. E o tema aí que eu coloquei no vídeo é: quando você vai falar não, né? Qual é o sentido do bom senso, da ética dentro de um atendimento? Então vamos lá. Eu citei lá sobre o anestésico, né? Quando um procedimento é feito na sobrancelha, a gente utiliza o anestésico com epinefrina. E quando a gente vai fazer ela nos lábios, a gente utiliza o anestésico sem a epinefrina. Por que isso? Porque o anestésico com a epinefrina em si, ela paralisa ali aquela circulação sanguínea daquele local. E a gente executando a técnica nos lábios, o que pode acontecer? A gente pode, de repente, na passada ali de pigmento, o pigmento demora muito para subir para a superfície. Então você passa mais vezes, é onde pode ter alguns efeitos aí que a gente chama de efeito colateral ali do momento, né? Os lábios ficarem muito roxeados, chegarem a ficarem pretos, bem escuro mesmo, demora um pouco para sair. Ele machucar um pouco mais na cicatrização, então a pessoa vai sentir um pouco mais. E aí vem o bom senso, utilizar ou não, tá? Ele não é extremamente assim proibido o uso do anestésico com epinefrina nos lábios, mas ele não é recomendado, justamente por esses contras aí que ele pode trazer, né? Quando a gente vai fazer lá na hora do atendimento na prática, já aconteceu de clientes, de uma cliente chegar e falar: olha, eu não consigo fazer com o anestésico sem epinefrina porque eu sinto muita dor, tá? Então vai ter todos os extremos. Vai ter cliente que você vai conseguir fazer com o anestésico de microlabial. Você deixa o tempo lá de ação, a cliente não vai sentir tanto incômodo. E tem também o caso do cliente que não vai conseguir e que aí acaba até atrapalhando na hora do procedimento, porque toda hora você vai parar porque a pessoa não aguenta de dor e não é legal a pessoa ficar sentindo dor, né? E, na verdade a gente fala dor, mas é um incômodo muito grande, tá? Para algumas pessoas. E já aconteceu casos também de eu fazer uma microlabial com anestésico de pele fechada. Então eu fiz anestesiei pele fechada só para fazer o contorno e aí eu consegui fazer todo a micro com ele, mas a pessoa sentiu sim incômodo, só que o suportar da dor, uma pessoa que não é tão sensível, foi até, eu diria que razoável, né? E já aconteceu também de cliente chegar e falar: não consigo fazer com esse anestésico labial, eu quero o outro. E aí entra, na verdade, a ética profissional e o bom senso. O que a gente tem que pesar? É proibido utilizar? Não, mas não é recomendado. O que vai acontecer? Então você tem que chegar na cliente e deixar tudo muito bem claro. Vai ficar roxeado, vai machucar mais na cicatrização, vai demorar aí de 2 a 3 horas para sair o arroxeado ou de um dia para o outro. Você vai sentir um pouco mais de dor quando esse efeito do anestésico passar, justamente por causa disso, porque a gente tem que passar mais vezes para esse anestésico subir. E o que eu não recomendo de jeito nenhum, se você não tem muita prática em fazer uma microlabial, não utilizar, mesmo que a cliente vá sentir um pouco mais de dor. Por quê? Porque senão pode ser que ele confunda você na hora de fazer o procedimento. E aí você vai fazer ali, você vai achar que não está pigmentando, vai ficar passando várias vezes ali, esse pigmento vai subir só depois. E aí, se você acha que está fazendo aí uma revitalização, depois vai ficar um efeito batom, porque ele não sobe na hora, tá? Então, por que eu quis trazer esses assuntos? Porque o mais polêmico, eu diria, é o anestésico, que a gente tem que lembrar que é um medicamento, né? Mas, ao mesmo tempo, existe o bom senso. Porque o cliente, quando ele vem fazer, ele pergunta, tira todas as dúvidas. Por mais que você fale: olha, vai sentir um incômodo, isso aí é relativo, porque cada pessoa tem uma sensação, uma sensibilidade diferente, né? E eu vim trazer esse assunto por quê? Porque um dos temas mais, assim,
que nos pega no dia a dia é a questão de bom senso em atendimento. Para vocês terem noção, eu já fiz um procedimento de rena, utilizei rena preta, cor preta, fototipo 6. E o que eu sei na teoria? Que a rena ela tem um tempo de ação. Então ela vai agir ali até 30 minutos. Passou disso pelo fabricante, ela perde o efeito. Então não faz sentido você deixar mais do que 30 minutos na pele da cliente. Nesse caso, o cliente gosta da rena bem marcada e veio fazer a rena e o alongamento de cílios. E ela me falou a seguinte questão: eu quero passar a rena, deixar ela agir na minha pele e quero ir embora com ela para casa. Faz sentido isso aí? Eu, como a pessoa que está aplicando, o profissional que está aplicando, o que eu tive que fazer? Chegar na cliente, explicar que a rena perde o efeito depois de 30 minutos, que ela não vai fazer efeito nenhum, que não tem necessidade dela ir embora, isso não vai fazer ela pigmentar mais ou menos, e que a rena, ao longo do tempo, existem pessoas sim que desenvolvem uma alergia à rena, tá? Lembrando que a rena ela é feita de produtos naturais, orgânicos. Então, se a pessoa pode, ao longo do tempo, quando ela ficou muito tempo à disposição, algumas sim, outras não, desenvolver uma alergia, para que eu vou deixar essa rena na pele da cliente e deixar ela sair do consultório? Vamos supor que ela desencadeou a alergia. Ela vai falar que ela pediu a deixar mais de 30 minutos, que ela foi embora, que ela dormiu com a rena, e ela vai saber explicar isso? Ou ela vai falar, eu fiz a minha rena naquele lugar tal, com aquela pessoa tal, e me deu alergia. Então, a ética dentro do consultório é isso, você botar em prática o seu conhecimento, conseguir passar isso para o cliente entender e aí vocês entrarem em comum acordo. Se for uma falha ética, por exemplo, se fosse proibido usar o anestésico de epinefrina nos lábios, não usar. Isso é ética profissional, tá? Mesmo o cliente queira, mesmo que não utilizar. Sempre trabalhando com a prevenção, que eu sempre falo aqui, né? Então esse foi um dos casos. Outros casos também de bom senso é a questão da navalha. Eu sempre falei aqui que o profissional ele vai ter um método de trabalho que ele vai se acostumar mais. Mas ele tem que estar apto a fazer o que o cliente achar melhor. Se você trabalha com linha, com pinça e com navalha, vai ter cliente que gosta mais da linha, vai ter cliente que gosta mais da pinça e vai ter cliente que vai querer fazer na navalha. E acontece, viu? Eu tenho um cliente que não gosta de limpar na pinça, gosta de limpar só na navalha. E tem, né, gente que tem preconceito com a navalha e tem gente que gosta, usa para finalizar, não tem problema nenhum. Então, eu quis trazer esses temas aí nesse vídeo, por quê? Porque acontece muito no dia a dia, né? Para vocês terem noção de realidade, eu gosto de trazer a realidade. Um primeiro atendimento que eu fiz uma vez, eu fui fazer uma rena, a cliente nunca tinha feito rena na vida, fototipo 1, era bem loira, porém os fios do rosto dela chegavam a ser ruivos. Então ela chegou e falou, olha, eu nunca fiz rena na vida, quero experimentar. E um problema maior, né, que a gente tem que limitar aí. A sobrancelha dela era fina porque ela tinha um formato de rosto bem fino, bem delicado. E ela não gostava da sobrancelha, ela queria engrossar a sobrancelha dela. Fiz todo o design e falei para ela, vou fazer todo o design, caso você goste do design, a gente aplica a rena. Fiz, ela adorou, ela nunca tinha feito na linha, ela adorou o design de sobrancelha. Quando a gente foi aplicar a rena, eu deixei o tempo mínimo, rena loiro, deixei o mínimo lá de 7 minutos. Então ficou assim, bem natural, mas ficou ela marcadinha, ficou a rena bonita. O que aconteceu? Como a cliente nunca tinha feito, quando ela viu no espelho, ela não gostou da rena. Ela falou, nossa, eu não sabia que ficava assim, parece que eu passei maquiagem na sobrancelha. Eu falei, ela fica delimitada, tudo, ainda deixei ela mais clara. Aí, nesse caso, um dos primeiros atendimentos com rena, ela não gostou e falou assim, olha, eu quero que você retire a rena para mim. Então, também é uma questão de bom senso e ética. Aí eu cheguei nela e expliquei para ela que a rena, ela ia clarear, porque eu tenho removedor de rena, mas ela não ia sair 100%. Isso, em questão de 1, 2 banhos, ela ia clarear totalmente. E
Assim eu fiz, removi a rena da sobrancelha dela, expliquei para ela que em mais ou menos 2 banhos ela já estaria bem mais clara, aquela sombra que fica da rena, e que ficaria até muito mais bonito, né? Que ela ia acostumando, né? E serviu de experiência, né? A gente usa, chega e fala, né? Do bom senso, de chegar nela e falar que ela tinha que experimentar porque ela nunca tinha feito, e geralmente a pessoa não gosta, quando a pessoa nunca fez, ela não gosta de primeira. E ao mesmo tempo, me faltou ética, por quê? Porque quando eu fiz essa sobrancelha, no final do atendimento, como eu vi que ela não tinha gostado 100%, eu cheguei e falei assim: se você não se sentir confortável, você não paga a rena, você paga só o design. Mas imaginando que ela teria o bom senso de lembrar que teve o tempo gasto, o material gasto e que ela não gostou, mas o serviço foi feito e foi bem feito. Então, ela simplesmente optou, ó, então eu não vou pagar o design. E não pagou a rena porque ela não gostou. Então, vocês entendem quando há diferença de ética e de bom senso? A gente tem, mas a gente espera do outro. Assim como o outro às vezes tem, a gente não consegue absorver isso. Então, eu quis trazer isso para vocês verem que acontece de tudo. Pessoas que amam a rena, pessoas que não gostam, pessoas que vai querer que você aplique um anestésico e depois a boca vai ficar um pouco roxeada, e pessoas que preferem suportar a dor e sair depois tranquila. Então, no atendimento, existe de tudo que vocês imaginam. Muitos casos aí que eu já vi na internet, que a gente acaba às vezes até dando risada, né? Porque é muito diversificado as situações que a gente passa aí no dia a dia. E eu quis trazer isso, realidade que muita gente fica um pouco receoso, para vocês entenderem também, às vezes pessoas que estão começando, assim como eu comecei e estou aprendendo, que a gente vai aprendendo também com esses obstáculos que aparecem no dia a dia, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem algum caso, quiser me mandar aqui ou pelo Instagram, que eu recebo também bastante, podem me mandar, tá? E para finalizar esse assunto de ética, de moral, de bom senso, eu vou responder a um comentário que eu recebi também nos vídeos, tá? Que a pessoa veio falar em relação ao dermógrafo, tá? Eu sempre quis trazer aqui os dois lados da história, né? Se você está começando agora na área, você não tem espaço aberto na rua, você atende na sua casa, você pode comprar um dermógrafo mais baratinho para ir treinando antes de aplicar na pessoa. E quando você conseguir, com seus atendimentos, juntar um dinheiro que você falar, vou sair daqui, vou ir alugar um ponto, gente, eu acho que já deixei claro aqui no vídeo, tem que ser investido aos poucos, mas você precisa investir. Então, nesse comentário que eu recebi, a pessoa me mandou por um perfil, acredito que fake, dizendo que era para a gente orientar a comprar um dermógrafo com Anvisa, porque ela tinha levado uma multa de R$4.000 no espaço dela, tá? Então, eu resolvi vir trazer isso, porque entra aí na ética, na moral e no bom senso. Se você abriu o seu espaço na rua e está trabalhando sem produtos com Anvisa, eu já falei aqui no vídeo, quando você vai abrir um espaço, você tem que ter tudo com Anvisa, não é só o dermógrafo. Agulha, pigmento, tudo tem que ser com regulamentação. Assim como a empresa. Sua empresa tem que ter também licença para trabalhar, tem que ser tudo regulamentado, tá? E em relação a esse dermógrafo que eu trouxe aqui, que muitos outros profissionais trazem vídeo, é para isso, para você treinar, porque eu falei inicialmente aqui para esse público que está começando agora, que está aprendendo a técnica ainda. Mas quando a pessoa me pergunta, você me recomenda comprar esse dermógrafo? Eu sempre falo o seguinte, qual é as suas condições? Eu não sei qual é a condição da pessoa. Se a pessoa tiver condições de investir em um dermógrafo bom, com Anvisa, que custa com certeza mais de R$1.300, é lógico que eu vou indicar para ela comprar esse aí, porque o dermógrafo é um investimento a longo prazo. Agora, se a pessoa está começando e não tem nem noção ainda da técnica e quer investir, porque, gente, não adianta você estudar sobre o que é uma micropigmentação e achar que você vai conseguir fazer lá na prática, na hora que você comprar o seu dermógrafo e ir para a rua. Não é nem recomendado fazer isso, né? Você primeiro precisa treinar muito, todos os dias, até quem é profissional a gente vê aí
que treina até hoje, porque só assim que você vai desenvolver a técnica, né? Então eu quis trazer esse comentário, achei muito bacana ela ter aberto, mesmo que com um perfil fake, né? Ter aberto isso e dizer que com certeza, se você saiu para a rua para abrir o seu espaço, tem que ser tudo regulamentadinho sim, tá? Esses dermógrafos eu trago aqui porque muita gente fala, eu tenho um dermógrafo sem Anvisa, não vou expor. A gente tem que expor aqui a realidade, porque se eu chegar e falar, olha, compre um dermógrafo aí, esse dia eu vi um de 15 mil reais, que é aquele top de todos, né? Gente, isso aí não abrange muita gente, a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então eu quis trazer sim, para ver como funciona, muita gente tem ele para treinar. E quando você puder, você conseguir sua cartela de clientes e começar a abrir sua empresa, aí sim você vai lá, compra seu dermógrafo excelente, porque ele é um investimento o resto da vida, tá? Então é isso. E conheço muitas pessoas que já abriram espaço, que agora, depois de anos e anos, está investindo num dermógrafo regulamentado e profissional. Mas a gente tem que trabalhar sempre dentro da lei. Isso aí acredito que é questão de bom senso, eu não preciso nem falar, né? É que no Brasil as pessoas sempre dão um jeitinho. Mas acredito que todo mundo já tem que ter isso aí em mente, que a gente precisa trabalhar regulamentado. Então é isso, quis trazer esse tema aí que é um pouquinho chatinho, mas que serve de experiência para alguma pessoa. Se vocês gostaram do vídeo, peço para vocês clicarem em gostei, ajuda o canal, tá bom? Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo ou lá no Instagram, @espaço Juliana Jair, que eu sempre estou respondendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!